Oi, gente! Eu sou a Fernanda da Ateliê Meia Tigela e hoje eu tô aqui para mostrar para vocês uma super novidade em painel estampado. É o painel da maletinha solidária. Gente, já existem tutoriais dessa peça aqui no meu canal no YouTube. Eu te ensino a fazer essa peça no tecido e também no sintético gratuitamente aqui no canal. E eu vou deixar todos os links para vocês aqui na descrição do vídeo. Mas se você é do meu time e gosta de poupar tempo e comprar os painéis já estampados, combinando e na modelagem certinha, você encontra esses painéis lá na minha parceira Ateliê As Beltranas. Eu vou deixar o site aqui embaixo para vocês, também vou deixar o link na descrição do vídeo e o meu cupom é Meia Tigela. Esse cupom dá 10% de desconto em qualquer compra acima de R$50 lá no site das Beltranas. Nesse momento já estão liberados vários painéis dessa peça em várias estampas diferentes lá no site, mas com o passar do tempo, obviamente, a Paty, que é a dona do Ateliê As Beltranas, vai colocar novas estampas para vocês por lá também. Os painéis são impressos em gabardine, que é um tecido 100% poliéster. As cores estão incríveis e em cada um dos painéis você vai perceber que tem tecido suficiente para você fazer duas peças. Na realidade são dois kits, porque são duas maletinhas solidárias mais duas mini necessaires. Então já sabe, né? Se quiser saber mais e comprar esses tecidos, passa lá no site das Beltranas para conhecer e fazer tua compra. Só presta bastante atenção no prazo de produção, que está bem especificada lá no site das Beltranas, porque todos esses tecidos são feitos por encomenda. Ou seja, os prazos de produção e envio são um pouco mais longos do que nas lojas comuns que vendem tecidos à pronta entrega. Mas chega de conversar e bora costurar. Como eu te disse, essa peça já foi ensinada aqui no meu canal e eu te ensino a fazer ela no tecido e no sintético. Assim como eu também já ensinei essa mini necessaire modelo trapézio. E aqui na descrição do vídeo você também vai encontrar o link tanto para a aula quanto para o mod gratuito dessa fofurinha. Então, como você já viu, tem muito conteúdo bom por aqui. Não esquece, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para ser notificado sempre que tiver vídeo novo por aqui. Mas bora para a aula. Começo então cortando os meus tecidos, lembrando que cada painel vem com o necessário para você fazer dois kits. Esses dois retângulos menores são os puxadores da minha mini necessaire. Eles você pode cortar ali na modelagem certinha e reservar. Já os outros moldes você corta dessa maneira, grosseiramente e deixando um pouquinho de sobra de tecido para todos os lados. Com os tecidos cortados desse jeito, eu vou estruturar eles numa manta. Eu uso a R2 de 100 gramas e vou passar uma costurinha de segurança em toda a volta, 1 milímetro para dentro do meu desenho. Só depois disso feito é que eu venho com a minha tesoura e corto o meu tecido exatamente na modelagem. Então, a parte externa da minha aba eu estruturei na manta, já refilei e deixei prontinha. E agora eu vou usar ela como molde para cortar uma camada de entretela. Eu tô usando uma entretela de algodão, inclusive vocês encontram ela lá na Paty, lá no Ateliê As Beltranas também. E ela tem cola em um dos lados. Eu vou usar essa entretela que eu já cortei no molde certinho para estruturar o meu tecido da parte interna da minha aba. Para trabalhar, eu escolhi o tricoline e olha só o resultado que ficou. A entretela é autocolante, então é só passar os dois materiais com ferro e eles vão aderir. Para essa parte interna da aba, você pode trabalhar com um sintético ou então com um plástico. Agora eu venho com a régua e a partir da base da minha aba, que é aquela parte reta, eu vou medir 12 centímetros e vou fazer uma marcação dos dois lados. Para garantir que essa marcação não vai sumir aqui com o manuseio da minha peça, eu vou fazer um piquezinho com a tesoura. Na parte externa, você vai fazer a mesma coisa, mas você vai medir 17,2 centímetros e fazer a marcação. Gente, todas essas marcações que eu tô mostrando para vocês aqui estão lá na modelagem. Então, se você tiver impressora, imprime que fica mais fácil do que ficar lembrando e anotando os números. Cortei 25 centímetros de alça e eu uso esse modelo com 3 centímetros de largura. E sempre queimo bem as pontas para garantir que ela não vai desfiar. E aí vou centralizar as pontinhas da minha alça com aquelas marcações que eu já tinha feito lá na parte externa da minha aba. Aí sempre que eu faço um piquezinho no tecido, eu dou uma queimadinha para ele parar de desfiar. E dessa vez eu não vou esquecer de colocar a minha etiqueta maravilhosa. Vou deixar o link do meu fornecedor de etiquetas aqui na descrição do vídeo, que é a Ótima Ideia Store. Então fiz uma marcaçãozinha do centro e na parte de baixo, medi 5 centímetros a partir da base e com uma fitinha dupla face vou aderir ela, só para ela não ficar andando e não escapar enquanto eu passar uma costura toda a volta. Gente, para riscar em tecido, sempre canetinha fantasma, tá? Que apaga com calor ou com água. Para fazer a aplicação do bolso na parte interna da minha aba, eu vou pegar um pedaço de zíper, que eu sempre corto com um pouquinho de sobra. Também já separei o meu cursor fofurento, combinando com a estampa. Esse cursor vocês encontram lá na Personal Art. Já cortei um pedacinho de plástico com aproximadamente 11 centímetros de altura e a largura do meu bolso. Peguei 2 pedaços de viés pronto e eu vou dobrar ele ao meio. Em um deles eu vou encaixar o meu zíper e vou dar acabamento em um dos lados. E com o outro pedaço de viés eu vou encaixar lá no meu plástico e vou fazer a mesma coisa. É só passar uma costurinha ali para prender todo mundo junto.
O resultado vai ser esse aqui, plástico já com acabamento e zíper também com acabamento. Aí é só juntar, posicionar um por cima do outro e passar uma costurinha prendendo os dois juntos. E agora eu vou alinhar essa lateral aqui do meu zíper, que é o topo do meu bolso, com aquelas marcações que eu tinha feito lá na parte interna da minha aba. Então esse meu bolsinho aqui, ele vai ficar com 12 centímetros de altura no total. Aí é só passar uma costurinha começando aqui por cima do zíper e fazendo toda a volta, mas deixa uma das pontas do zíper aberta para poder colocar o teu cursor. Depois de colocar o cursor, aí sim, fecha essa lateralzinha que ficou aberta e refila todo o excesso de bolso, de zíper, de viés que ficou sobrando. Parte interna pronta e na parte externa aqui já prendi minha etiqueta e também já prendi a minha alça só com uma costurinha de segurança. Agora eu vou juntar as duas desse jeitinho, vou prender todo mundo com vários clipes para eles se alinharem e não saírem mais do lugar e vou passar uma costurinha de segurança toda a volta. Aqui nas alças eu medi 3 centímetros e fiz um risquinho e aí eu vou fazer uma costura em X dos dois lados. Se você tiver rebite, pode prender com rebite também. E a nossa aba tá quase prontinha, olha que linda que ela já tá ficando. Essa primeira colocação do viés você faz pelo lado interno da tua aba. Eu tô usando o viés pronto de largura 23 milímetros. E essa primeira costura do viés você faz com margem de 1/4 de polegada, que equivale a aproximadamente 0,6 milímetros. Primeira costura feita, pode jogar o viés lá para o outro lado com cuidado, lembrando de abrir bem essa tua costura, mas não esticar demais o teu viés. E agora pelo lado externo da aba, que é o nosso lado principal, você vai jogar o teu viés cobrindo a costura que você acabou de fazer desse jeitinho. E aí é só passar um pesponto toda a volta caprichado para ficar com o acabamento perfeito. Se você tiver feito o download do molde, você vai ver que lá já tem a indicação da posição onde você tem que colocar os botões de fechamento. Mas começa aqui pelo lado arredondado da tua aba, fazendo uma marcação, um risco com largura de 3,5 centímetros. Se você for usar um botão só, deixa ele bem centralizado. Se for usar dois, faz o seguinte, tenta dobrar ela bem ao meinho, faz a marcação de onde você quer mais ou menos o teu botão e com ela dobrada, você vai fazer o furo. Tenta deixar ela bem alinhadinha para ficar bonito. Faz a furação e aqui eu vou usar um botão com acabamento de rebite duplo. Já tem vídeo aqui no meu canal te ensinando a fazer a colocação desse tipo de botão. O link também vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, acabamentos para o lado externo, parte magnética para o lado de dentro e já reserva a tua abinha pronta desse jeitinho. Na aba a gente sempre utiliza a parte macho do botão, que é mais fininha e mais leve. Agora bora fazer o corpo da nossa necessaire, da nossa maletinha. Já peguei o meu zíper que eu cortei com sobra e vou posicionar ele com a cremalheira, que são os dentinhos plásticos virados para baixo. Lembrando que o meu tecido já está estruturado com a manta acrílica e eu já passei aquela costurinha de segurança toda a volta. Então agora com o zíper já pré-posicionado, eu vou pegar essa parte menor do meu molde e vou dobrar ao meio e já vou fazer uma marcação ali embaixo que é para localizar o centro. E eu sempre dou aquela queimadinha para o tecido não desfiar. Também já peguei um pedaço de plástico translúcido, o mesmo que eu utilizei lá para minha abinha, e fiz em um dos lados um acabamento com viés, desse jeitinho. Vou posicionar esse meu bolsinho encostando então a lateral, a ponta dele, bem nas pontinhas aqui das minhas caixinhas de leite desse jeito. E vou fazer uma costurinha toda a volta, menos na parte de cima, obviamente, para prender o plástico no lugar e garantir que o meu bolso vai ficar bonitão desse jeito. E agora bora juntar marcação de centro aqui da minha peça com a marcação de centro lá da minha aba e bora prender essas duas peças com uma costurinha de segurança bem aqui na bordinha, na parte de baixo. Agora uma observação, lá no molde vai ter a indicação direitinho para você fazer a colocação da segunda parte do teu botão de forma embutida. Olha lá no molde a medida bem certinho, se você quiser fazer dessa forma, vai estar lá indicado. Mas se você não tiver como, eu vou te ensinar a fazer sem a modelagem, tá bom? Mas continuando de onde a gente parou, bora pegar a segunda parte do corpo da minha necessaire e vamos posicionar a mesma coisa. Centro com centro, direito com direito das estampas se encontrando. Clipa bem e passa uma costura com margem de 1 centímetro. Anota aí que essa informação é importante. Joga a parte menor e a aba para o mesmo lado e passa uma costurinha aqui para fixar todo mundo no lugar e dar um acabamento bonito. Para o forro, já cortei grosseiramente aqui um pedaço de bagum e é importante que ele tenha exatamente a mesma largura que o meu painel, mas aqui no comprimento pode ser um pouquinho maior, não tem problema. Para a aba não atrapalhar agora na costura, eu dobrei ela e prendi as laterais com um clipezinho. E aí eu vou juntar direito com direito dos meus materiais e vou passar uma costura com margem de um pé calcador. Não precisa trocar o pé calcador para o de zíper, tá? É pé calcador da máquina industrial, mesmo padrão de 1/4 de polegada. Se não tivesse pé calcador, lembra que essa margem é de 0,63 centímetros. Aí desvira, ajeita todo mundo bonitinho e passa uma costura de pesponto bem na beiradinha toda a volta.
Desse jeito você já dá acabamento e também já prende o forro na parte externa da tua maletinha. Aí sim, pode vir com a tesoura e refilar todo aquele excesso de forro que ficou sobrando. Para essa peça, eu gosto de trabalhar com 2 cursores no meu zíper. Então, eu vou alinhar ele bem bonitinho, vou emparelhar com a tesoura, passo o isqueirinho para ele selar bem, para parar de desfiar. E eu vou entrar com um cursor por cada um dos lados do meu zíper. Vou deixar ele se encontrando lá no meinho da minha peça. E, gente, vou deixar toda a lista de materiais e também os meus fornecedores aqui na descrição do vídeo, tá? Cursores colocados, agora bora fazer o fechamento das minhas laterais. Então, alinha bem centro com centro ali das laterais, pode prender com um clipezinho se te ajudar e faz a costura com margem de 1 centímetro. Lembra que essa peça, as costuras finais são todas com margem de 1 centímetro. Para fazer os acabamentos, eu cortei um pedacinho do próprio material que eu usei para o forro e embalei ali as laterais e costurei. Aí você pode abrir o teu zíper para facilitar agora a finalização e é só fechar as 4 caixinhas de leite e olha que beleza esse molde se encaixando perfeitamente. E aí é só fechar as 4 laterais com margem de 1 centímetro. Para dar acabamento faz a mesma coisa, corta um pedacinho do mesmo material que você usou para o forro, encapa ali as tuas pontinhas e passa uma costurinha para dar acabamento. E agora bora fazer a colocação da segunda parte do meu botão. Vou pegar a minha aba, então vou posicionar dessa forma, lembrando que não é para esticar super, tá, gente? Não estica, não puxa demais essa aba, porque afinal de contas você tem que deixar espaço ali para colocar os seus produtinhos. Vem com uma canetinha marcadora e marca exatamente onde esses botões estão fechando. E aí sim, você vai fazer a furação e colocar a segunda parte do teu botão. Eu só indico que você faça desse jeito se você realmente não tiver como imprimir os moldes e se o método de fechamento que você estiver utilizando tiver acabamento dos 2 lados, porque vai ficar aparente lá na parte interna da tua necessaire. Então, apliquei ali a parte fêmea, que é a parte mais pesada do meu botão magnético. E aí sim, a minha necessaire está pronta e maravilhosa. Gente, me diz se não ficou um amor. Olha que coisa mais linda para fazer, para presentear, para vender, para você mesmo, amiga. Você merece. Mas bora continuar porque a aula não acabou. Agora vamos fazer a mini necessaire. Fiz o mesmo processo, então já estruturei na manta acrílica, passei uma costurinha de segurança em toda a volta e aí sim refilei o meu tecido. O forro eu fiz a mesma coisa, cortei um pedaço de bagum seguindo exatamente a mesma medida aqui no comprimento, mas na largura eu deixei um pouquinho de sobra. Os puxadores você pode fazer de diversas formas, tá? Eu vou te mostrar apenas uma das opções. Então eu cortei eles ali na modelagem certinha, vou pegar aquela mesma entretela que eu já usei na parte interna da minha aba e vou estruturar esses meus tecidos, então deixando eles mais grossinhos, mais durinhos. E aí eu vou passar o meu isqueiro para selar bem toda a lateral, todas as bordinhas do meu tecido. Eu vou dobrar as 2 laterais lá em direção ao meio desse jeitinho. Como ele tá queimadinho, gente, com o isqueiro ele não vai desfiar, tá? Pode ficar tranquilo. E aí eu vou passar 2 pespontinhos de cada lado, fixando bem essas abinhas aqui na parte interna e dando acabamento. E aí é só dobrar ele desse jeitinho e fazer uma costurinha na borda para ele ficar dobradinho desse jeito. O processo de fechamento da mini necessaire é praticamente igual ao da necessaire grande. É só você começar aplicando com uma costurinha de segurança o teu zíper, com os dentinhos plásticos virados para baixo, e aí a gente vai alinhar a nossa necessaire com o nosso forro e vai passar uma costura com o pé de máquina nas 2 laterais. Depois disso feito, bora desvirar e passar um pespontinho novamente bem na bordinha em toda a volta. Só depois disso feito, remove todo aquele excesso de forro e coloca um cursor fechando o teu zíper. Deixa ele centralizadinho ali para não atrapalhar na costura e agora bora alinhar e fazer o fechamento das 2 laterais. Gente, esse processo é exatamente igual. Ah, mas antes não esquece de colocar os teus puxadores desse jeitinho. Eles vão ficar com a mesma largura do zíper, então é só centralizar bem bonitinho e passar uma costurinha bem na borda para prender todo mundo junto. As costuras também serão feitas com margem de 1 centímetro. Lembra de sempre dar acabamento ali com um pedacinho do teu próprio forro. E aí é só alinhar e fazer o fechamento das 4 laterais. O processo é o mesmo. Faz o fechamento com margem de 1 centímetro, dá acabamento com o teu forro. E aí finalizamos a nossa aula e o nosso kit fofurento. Se você gostou já sabe, né? Não sai daqui desse vídeo sem deixar uma curtidinha e um comentário. E todas as informações que você precisa vão estar aqui na descrição do vídeo. Não esquece, se for fazer a compra do painel, usa o cupom MEIATIGELA porque ele dá 10% de desconto em compras acima de R$50 no site atelierasbeltranas.com.br. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esquece, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para ser notificado sempre que tiver vídeo novo por aqui. Beijos!